Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé e nos protegendo de todos os males, pedindo sempre a Deus um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Dia 3 de setembro de 2023, mês da Bíblia, estamos aí na carta de São Paulo aos Efésios. Devemos nos revestir de uma nova humanidade, devemos buscar ser um novo ser humano. E nesse 22º domingo do tempo comum, abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e aumentar a nossa fé através do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-los, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante a ideia que Deus virá ao encontro de cada um e irá retribuir cada um segundo a sua conduta. Em outras palavras, nós seremos avaliados por Deus segundo a nossa conduta e segundo a nossa prática diante da lógica do amor. O critério de salvação de Deus é sempre isso. E daqui também, né? Quem ama muito e quem é prestativo, quem ama fazer o bem e sabe que fazer o bem faz bem, né? Quem ama ajudar quem precisa, sem interesse, sem lucro, sem comércio, na lógica da doação, isso faz bem, inclusive para a saúde, né? Inclusive para a esperança. Por isso somos convidados, ao mesmo tempo, nós somos chamados por Deus a tomar consciência de que a vida que nós temos é um dom de Deus e esse dom precisa ser respeitado e bem cuidado. Temos essa obrigação. O episódio do Evangelho deste domingo, ele faz parte depois de uma avaliação que Jesus faz. O que anda pensando de mim por aí? Ah, que você é um profeta. E vocês? Que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É a profissão de Pedro. Pedro recebe uma responsabilidade por causa disso. Mas aí o problema do Evangelho é o que Jesus vem dizer logo. Porque essa reflexão de Jesus muda o roteiro de Jesus. Jesus agora toma a decisão de ir a Jerusalém. É a última viagem de Jesus narrada pelos 3 sinóticos. Cada um dá uma atenção especial a essa passagem, a essa viagem de Jesus. Então, diante da profissão de fé, viu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e não o filho de um Deus morto, não o filho de um Deus trovão, de um Deus lua, de um Deus, sei lá, de um bezerro de ouro. Esse é o filho de um Deus vivo. É a experiência de Moisés. Deus tem vida, é invisível e caminha conosco e nos quer bem. Então nós temos o Evangelho de hoje, essa passagem, viu? Jesus começa a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, né? Jerusalém é a cidade do povo de Deus, é a cidade central. Então Jesus toma a decisão, devemos ir a Jerusalém. Mas aí que vem o problema, ir a Jerusalém para quê? Viu?
para sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei. Então nós estamos falando de um sofrimento das autoridades religiosas, dos sacerdotes, anciãos e doutores da lei, as pessoas importantes e responsáveis pelo poder religioso, político, econômico e ideológico. Então sofrer na mão desses homens. Quer dizer, a gente vai para Jerusalém para sofrer na mão dessas autoridades. Na cabeça de um discípulo, isso é uma coisa doida. Seria o mesmo que eu vou para Brasília para sofrer, nas mãos do presidente, dos cardeais, dos deputados, dos ministros. Eu vou para Brasília para sofrer na mão desses caras, desses pessoal que tem o poder. Então, Jesus começa esse discurso, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Para quem está ouvindo isso de Jesus, realmente Pedro fica doido. Não, peraí, eu estou falando que você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora você fala que a gente vai para Jerusalém e ali você vai sofrer na mão dessas autoridades religiosas e você vai, além de sofrer, vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. A gente não tem a mínima ideia do que é ressurreição. Não existe experiência de ressurreição até a ressurreição de Jesus. Não existia nada ligado a isso. Então o discurso de Jesus ele é duro e cruel. O discurso de Jesus ele é desafiador. Afinal, como entender isso? E é claro que quem está ouvindo, nós temos que lembrar que Pedro é um homem ainda que está em busca de uma maturidade de fé. Pedro ainda é um homem que está procurando a maturidade de fé. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. A atitude de Pedro, que tinha acabado de fazer uma profissão de fé, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, agora é chamar Jesus para o canto, só, não, Deus não permita que isso aconteça contigo, isso não vai acontecer contigo. Você não vai para Jerusalém para ser morto, sofrer na mão dessas autoridades, e ressurreição é algo que eu não tenho a mínima ideia do que significa. Então, o que Pedro diz é isso. Na realidade, Pedro está certo, né? Ele não quer que o mestre sofra, ele não quer que o mestre morra, ele não quer que as autoridades religiosas acabem com o seu mestre, porque ele acabou de fazer uma profissão de fé. E Jesus dá uma responsabilidade. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí vem Jesus e responde a Pedro: vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Pedro, que agora era chamado de uma pedra angular, na qual edificarei a minha igreja, agora se torna uma pedra de tropeço. Agora se torna Satanás. E Jesus pede que se afaste. E é complicado porque é muito difícil a gente entender esse processo de Jesus. É bom a gente fazer profissão de fé enquanto nós somos aplaudidos, adorados, reconhecidos, elogiados, amados, queridos. É complicado a gente continuar seguindo Jesus quando somos rejeitados, criticados, fracassamos, não dá certo, a gente se sente abandonado, a gente se sente jogado num beco sem saída. É muito complicado a gente pensar em Deus caminhando para a morte, para o sofrimento, estar desenganado. É muito desafiador isso. E aí nós somos convidados a pensar em Deus sobre essa lógica da fé e da ressurreição. Da fé e da ressurreição. E por isso que Jesus faz depois uma grande pergunta: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. O que adianta você ganhar tanta coisa se você perder a própria vida? Acho que essa é a grande pergunta da vida, né? O que adianta você ganhar o mundo e você perder a própria vida? É melhor perder a própria vida e ganhar a eternidade e a bênção de Deus. Porque o mundo, ele acaba com a gente.
ele constrói um Deus hoje e faz você virar um demônio amanhã. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.